Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Glória a Deus! Meus queridos irmãos, estamos no penúltimo dia dessa palavra, dessa ministração. Estamos falando de uma decisão impensada de Ezequias, de não aceitar o não de Deus para a vida dele. E na verdade, Ezequias, ele só vem mostrando para nós os nossos comportamentos, que são muitas vezes sem pensar, não raciocinando e tomando decisões sem a aprovação de Deus. Tudo que nós fizermos, nós precisamos perguntar qual é a vontade de Deus naquele quesito. Foi por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor deixou claro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus, ela deve ser feita. Como que a vontade de Deus será feita? Com a minha aceitação àquilo que Deus deseja. E ontem nós começamos a falar sobre a questão de Manassés, a forma como Manassés se comportou. E Manassés é um filho de Ezequias que nasceu na prorrogação de vida de Ezequias. Ezequias teve uma sucessão de comportamentos completamente errados relacionado à questão da prorrogação da vida dele. Então nós vamos ler aqui o que está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual esse tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele também tomou um poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não fareis os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que todas as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Meu Deus do céu. Nós vamos parar aqui com o texto. Mais para baixo aparece muitas outras coisas. E nós vamos meditar um pouco sobre a questão dessa prorrogação de vida de Ezequias, a consequência que isso trouxe até depois da morte dele. Porque a prorrogação foram 15 anos. E de lá para cá, a vida ela continua. Os homens, eles continuam. O reino continuou com muita dificuldade. Mas vamos pensar um pouquinho aqui na história desse moço, que é fruto de não aceitação ao não de Deus. Primeira coisa que ele faz, ele começa a reconstruir altares que o seu pai havia demolido, que o seu pai havia destruído. Ele começa a fazer tudo de forma contrária do que o seu pai havia feito. Porque até que o Senhor trouxe a palavra a Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele fez realmente coisas que marcaram a história e a época dele. Ninguém tira essa glória dele. Foi por isso que ele chega diante de Deus e começa a jogar diante de Deus tudo aquilo que ele havia feito. Só que depois da prorrogação, ele joga tudo fora, joga tudo na lata do lixo.
Talvez no início da sua vida, na sua vida cristã, você até começou a fazer as coisas certo, andando com inteireza de coração, se posicionando como deveria posicionar. Mas, de um certo tempo para cá, talvez você, tão somente talvez, você tenha se distanciado e se afastado completamente daquele que te deu essa oportunidade, daquele que te salvou, daquele que te libertou do império das trevas. Então, isso nos ensina que nós devemos voltar imediatamente ao Senhor e aceitar a vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus sabe de todas as coisas, não é um jargão cristão, é uma verdade. Deus sabe de todas as coisas. E esse filho de Ezequias, que assumiu o trono, ele começou a fazer contrário a tudo que seu pai havia feito. É estranho, porque você percebe ele desfazendo o que seu pai havia feito. O seu pai havia colocado as coisas em ordem, ele chega e bagunça tudo. O seu pai havia tirado toda a idolatria, ele vem e reestabelece a idolatria, a ponto de transformar o templo sagrado do Senhor em um lugar imundo de consulta a espíritos malignos, praticando feitiçaria. Isso é muito sério, a ponto desse moço chamado Manassés oferecer o próprio filho como sacrifício. Você sabe o que é? Pegar o filho, imolá-lo, queimá-lo como sacrifício diante dos espíritos. Foi isso que Manassés fez. O que isso me mostra? Alguma coisa aconteceu que não está relatado aqui, que trouxe uma grande revolta em relação a Manassés e ao pai dele. Porque ele começa e adota um comportamento totalmente contrário, totalmente inverso ao que o pai dele havia feito. Ele se torna o pior rei da nação de Israel. E agora o pecado dele não era apenas contra o pai dele, que já era trágico, porque está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a honra ao pai e à mãe, independente de quem eles sejam, vai trazer prosperidade e vida longa para aquele que o pratica. Mas, antes de honrar pai e mãe, você precisa honrar a Deus. Você precisa se curvar diante desse Deus, se render diante desse Deus, aceitar a vontade desse Deus, porque é esse Deus que te manda honrar pai e mãe. Manassés desonrou a Deus na maneira mais extrema que poderia ter uma desonra naquela época, estabelecendo adoração a outros deuses no lugar onde Deus havia consagrado, separado para adoração ao seu próprio nome. E o Senhor havia dito que se eles permanecessem firmes, o Senhor nunca os tiraria daquela terra. Olha a promessa de Deus. Mas Manassés fez toda uma nação se desviar, a ponto deles nem se lembrarem mais do que Deus havia dito. Talvez até se lembravam das palavras, mas como prática, isso não fazia mais parte da vida deles. E isso trouxe sérias consequências. Esse comportamento fez com que os babilônicos entrassem, invadissem a cidade e levassem o povo de Jerusalém, de Israel, cativos. Isso é muito sério. Nós vemos uma batalha travada dali para frente. Deus queria livrar o povo dele. Deus queria livrar uma nação inteira do sofrimento do cativeiro. O Senhor queria livrar o povo dele da Babilônia. Mas o não de Deus para Ezequias fez com que o livramento de Deus fosse rejeitado. Talvez você não aceitar o não de Deus para a sua vida, no que Deus vem falando com você, tem feito o livramento de Deus ser rejeitado para a sua vida. Muito sofrimento aconteceu, muito sangue foi derramado, uma situação terrível aconteceu. Profetas se levantaram para trazer palavras proféticas
com o intuito de levar o povo a um arrependimento, mas o coração deles estava endurecidos. Eles não queriam ouvir aquilo que Deus estava dizendo. E eu quero te perguntar, qual é o seu grau de entrega diante de Deus? Qual é o seu grau de entrega diante do Senhor ao ouvir aquilo que Deus deseja falar com você? É isso mesmo, meu irmão. O que você tem dito e como você tem se posicionado diante daquilo que Deus quer falar com você? Isso aí vai fazer toda a diferença. E eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida e a sua casa. E você não pode perder de forma alguma a ministração de amanhã. Porque se você acha que já ficou ruim, infelizmente, a não aceitação ao não de Deus fez com que a condição de Ezequias e de Israel e de toda a sua história fosse manchada por não aceitar o não de Deus. Ah, pastor, mas Ezequias já tinha morrido. Manchou a história do nome dele. Como você gostaria de ser lembrado? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, abençoando essa vida, abençoando esse homem e essa mulher. Que essa palavra, meu Deus, que está sendo ministrada para ele ou para ela, possa se impactar essa vida, trazendo uma revolução, a revolução da tua palavra, a revolução do teu espírito a favor dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, nos ajude no crescimento desse canal. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Nos ajude a fazer com que os algoritmos entendam a relevância dessa palavra e possa indicar para outras pessoas também. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.